Pai, Senhor, irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Only Jesus, canal YouTube Cristão Moçambicano. Me chamo Mimoso Rema, anfitrião aqui do canal. E hoje nós queremos conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante: como estudar a Bíblia de forma eficiente. Às vezes nós só pegamos a Bíblia e estamos ali a abrir, mas como é que nós estudamos a Bíblia de forma eficiente, de maneira a extrairmos aquilo que tem de bom e do melhor das Sagradas Escrituras? E para tal, nós contamos com um convidado extremamente especial que estará aqui conosco conversando com vocês. Então, vamos aqui a ele. Pai do Senhor a todos, eu sou o Gaio Moneilha, estudante de Economia e sou cristão. Conheci o Mimoso durante o tempo que nós tivemos de comunhão num movimento de discipulado universitário e desde lá até aqui desenvolvemos uma boa amizade. E quando ele me mandou a ideia do vídeo sobre como estudar a Bíblia de forma eficiente, eu achei algo muito interessante porque é algo que muita gente, principalmente os novos convertidos, eles têm vários problemas quanto a isso, quanto a estudar a Bíblia de forma eficiente. Tem vezes, como o Mimoso acabou de referindo, só lê, mas não rete alguma coisa e não sabe o que está a fazer ali. Então vamos trazer algumas bases daquilo que nós temos de experiência, que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã. O Mimoso com uma caminhada muito mais grande que a minha, é claro, mas enfim, tudo para honra e glória de Deus. Então, acompanha esse vídeo e vamos aí. Então, para nós começarmos a conversar a respeito desse assunto, o primeiro ponto que nós queremos destacar com vocês é por que é importante nós estudarmos a Bíblia. Por que é importante? O primeiro ponto, que nós temos quanto à importância da Bíblia, lá em João 17,3 diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus, ele falando, durante uma oração ao Pai, que esta é a ordem. Então, a Bíblia, ela nos traz o conhecimento de quem é Deus. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, porque nós vamos ter uma plena conexão com o Divino e vamos ouvir o que o Divino quer de nós e quem Ele é. Nós vamos passar a conhecer Ele a partir do estudo das Escrituras. Significando que se eu não estudo a Bíblia, eu não conheço Deus. Então é muito importante eu estudar a Bíblia, eu ler a Bíblia, eu meditar a Bíblia, porque nela nós encontramos o conhecimento de Deus. E outro ponto que nós queremos aqui destacar do porquê é importante nós estudarmos a Bíblia é porque a Bíblia ela é uma direção de vida. É verdade que nós estamos num tempo extremamente turbulento em que somos afogados com muita ansiedade e depressão, muita coisa que a vida traz para nós. E no meio disso, nós nos encontramos dentro de um marasmo de coisas que se calhar até nós não sabemos em que realmente nos direcionar, não é? Qual é o sentido que nós deveremos direcionar a nossa vida. Então, a Bíblia, ela é esse guia importante que nos ajuda a conduzirmos a nossa vida. Ela nos orienta em que caminho nós devemos percorrer. Isso está escrito em Salmos 119, 105, quando vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nesse ponto de direção para a vida, há uma coisa muito interessante, é que as pessoas tendem a pensar que investir em Deus é perda de tempo. Há uma frase que eu vi lá no Twitter do pastor Luciano Subirá, que dizia que orar, na verdade, é ganhar tempo. Ele identificava uma outra pessoa, que é o autor real desta frase, que orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo. Então, isso podemos aplicar mesmo ao contexto de leitura e meditação na palavra de Deus, porque aí nós ouvimos a direção do que o Senhor quer para as nossas vidas, o que o Senhor quer que nós façamos. Lá em Tiago, por exemplo, ele diz que nós devemos entregar as nossas preocupações da vida ao Senhor. Nós não podemos dizer que amanhã faremos negócio ou faremos isto e aquilo. Não, nós, quando lemos a Bíblia, lemos um livro como Provérbios, que tem tanto ensinamento de vida, nós vamos aprender vários temas, vários assuntos que nós podemos levar para a nossa vida e para a nossa caminhada. Podemos também ler a Bíblia porque ela nos dá crescimento espiritual, o nosso fortalecimento espiritual, aquilo que João Batista dizia, que ele cresce em mim e eu diminuo. E outro ponto importante é que quando nós lemos a Bíblia, nós produzimos em nós um estilo de vida santo, ou seja, ela produz em nós santifica. Portanto, se nós não estudarmos a Bíblia, não temos como gozar de todos esses benefícios. Outra coisa importante também que deveríamos abordar acerca de como estudar a Bíblia é já no método de estudar a Bíblia,
como é que nós vamos fazer isso? Como é que começamos esse estudo? Uhum. Então, nós temos que começar com um coração preparado para Yeah. isso. Né? Nós começamos com uma oração, porque a Bíblia ela é entendida pelo Espírito. É Deus quem fala, é a palavra de Deus viva em nós. Então, nós devemos começar a leitura da Bíblia com uma oração para chamar a presença de Deus para aquele lugar, para pedir que Ele abra o nosso entendimento e para pedir que Ele nos direcione, porque há algumas coisas na Bíblia que vão parecer como se fossem palavras difíceis e de outros assuntos que nós vamos tratar a posterior aqui. Ou seja, tipo, não é eu pego a Bíblia, eu só estou a ler. É importante ter esse tempo, como o Gaio estava a dizer, esse tempo preparatório. Onde eu vou, e eu entendo que, olha, a Bíblia não é só um livro. Mais do que um livro, é algo que não gera uma transformação espiritual. Então é importante nós, quando nós queremos ler a Bíblia, nós orarmos, pedirmos graça da parte de Deus para entendermos a Bíblia do jeito certo, porque do contrário, nós podemos estar a entender a Bíblia do jeito errado, não é estarmos a aplicar a Bíblia do jeito errado, estarmos a viver de uma forma errada, herética, cometendo heresia. Então é importante, antes de nós lermos a Bíblia, termos esse tempo preparatório de orar, buscando, pedindo direcionamento da parte de Deus. Okay, neste ponto, eu gostaria de deixar aqui uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então ele nos chama aqui a praticar e não simplesmente ouvir. Então nós ganhamos esse hábito de prática através do aprendizado, através da leitura, através de ensinamentos que ele nos dá. E de alguns métodos que nós vamos deixar aqui que tratam especificamente deste ponto de praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Em outras palavras, é como quando eu estou a ler a Bíblia, eu não posso apenas ir lá simplesmente para ler. Eu tenho que ir lá com o coração aberto para aprender de Deus, não é? E aprender com a intenção de praticar, de aplicar aquilo que eu estou a encontrar nas Sagradas Escrituras. Porque se eu não tenho a parte prática das Sagradas Escrituras, então a minha leitura é vã. Então, se eu quero ler a Bíblia, se eu quero estudar a Bíblia de forma eficiente, eu tenho que ter um coração aberto para viver e praticar aquilo que ali está escrito. Bom, vamos trazer aqui alguns métodos que nós achamos convenientes trazer para vocês de como estudar a Bíblia, né? E o primeiro método é um método que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é a leitura devocional. Nós vamos partir todos os dias da nossa vida, né? A partir de hoje que você vê esse vídeo, toma essa edição de leitura devocional em sua vida, que é por dia ler um capítulo da Bíblia, um livro, um versículo por dia. Então isso é a leitura devocional. Nós somos devotos àquilo, então nós nos entregamos diariamente para a leitura da Bíblia, para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Por exemplo, você pode buscar um livro como Provérbios, que é um livro que eu aconselho muito você a ler, independentemente de se você acredita em Cristo ou não. Comece por Provérbios, vai te ajudar muito na sua vida. Ou seja, tipo, a questão da leitura devocional é algo extremamente importante, né? Tipo, nós, dia após dia, nós nos alimentamos, né? Nós comemos alguma coisa, alimentamos o nosso corpo. Então, falar de devocional, de leitura, é basicamente a mesma coisa que a gente faz com o nosso corpo. Todos os dias nós nos alimentamos, então temos que fazer isso quando se trata da palavra de Deus. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia, tenho que alimentar o meu espiritual. Então, leitura devocional é isso, é uma prática diária de constantemente eu me exercitar na leitura e no aprendizado da palavra de Deus. Significa que se você não tem esse hábito diário a partir de hoje, né, a gente super aconselha, na verdade é um princípio bíblico, né? Todo aquele que é cristão, né, segue a Cristo, né, ou quer aprender de Cristo, deve estar nessa disposição diária de aprender de Deus. Vocês verem que eu estou com alguém muito maduro do meu lado a falar desse assunto, que ele tem muito mais autoridade para falar disso em relação a mim, mas ok. Agora vamos falar de um estudo indutivo. O estudo indutivo, ele tem a ver com a observação, interpretação e aplicação, né? Aquela passagem de Tiago que eu referi anteriormente, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, neste estudo, nós devemos fazer algumas questões de reflexão. Isto me lembra muito o método que nós temos lá no discipulado, lá no movimento universitário, em que nós estudamos uma passagem, nós lemos com atenção aquele versículo, depois nós começamos a nos fazer algumas perguntas de o que isso significa. Como é que eu posso aplicar
isso para a minha vida? O que isso queria dizer para eles naquele contexto, naquela época em que aconteceu determinada história? E o que isso significa para mim hoje? Como é que eu posso aplicar isto na minha vida? Então, é importante que faça essas perguntas, né, de reflexão, que depois vão te ajudar a entender melhor o contexto histórico e o contexto presente daquilo, que depois vais fazer uma reflexão de como é que podes aplicar aquilo na sua vida. E uma forma importante é que nesse método indutivo nós temos que sempre buscar o que o texto, né, traz para nós como desafio, ou seja, depois de eu me expor diante do texto, eu tenho que extrair do texto um desafio prático, não é, que vai servir de guia de como eu vou aplicar aquilo na minha vida. Então, eu não posso permitir eu simplesmente ler a Bíblia e sair de lá vazio. Na medida que eu estou a ler, é importante eu me questionar o que esse texto fala para mim, o que me desafia esse texto a praticar, qual é a transformação que esse texto procura trazer na minha vida, de que forma eu posso praticar, aplicar aquilo que o texto diz para mim. Né? E outro método é o método temático, né? Tipo, é diferente do método, né, indutivo, que eu procuro uma passagem e eu faço um estudo. O método temático, não é, através dele, eu procuro um assunto, um tópico, um tema, não é, e eu procuro estudar aquele tema através da Bíblia Sagrada. Então, eu procuro uma série de passagens que falam a respeito daquele assunto. Pode ser como, por exemplo, nós falamos aqui anteriormente sobre a questão de santificação. Eu entro na Bíblia Sagrada não para estudar, não é necessariamente um texto, mas para estudar a respeito de um assunto. Então, eu procuro passagens da Bíblia Sagrada que falam a respeito daquele assunto. Né? Dali eu tenho um entendimento pleno do que realmente as Sagradas Escrituras não é, tem a dizer a respeito daquilo. Isso aqui é mais, não é, o método, o nome padrão disso aí seria um método sistemático. O indutivo, nós pegamos um texto, estudamos. O sistemático, nós pegamos um certo tema e mergulhamos em toda a Bíblia, não é, ver o que realmente ela fala a respeito daquele assunto. E um ponto interessante neste método temático é algo que aconteceu prático, né? Algo que aconteceu comigo, que é eu decidi também começar a estudar a Bíblia de forma temática e agora estou num estudo sobre disciplinas espirituais, porque eu descobri que uma das coisas que nos faz não ser intensos em Cristo é não praticar as disciplinas espirituais. E quando eu estudei a disciplina da oração, eu me deparei com um ponto que eu estava a falhar, né? Eu não orava antes de qualquer refeição, e desde que eu estudei aquilo até hoje não mata bicho, não janto nem almoço antes de fazer uma oração. Então, aquilo me ajudou de uma forma prática a entregar tudo que eu faço nas mãos do Senhor. E as demais disciplinas também, né, a praticar isso, e tem melhorado muito a minha comunhão com Cristo Jesus. E outro método que nós queremos trazer aqui é o estudo de personagens bíblicos. Você pode pegar algum personagem histórico da Bíblia e tentar estudar ele e trazer algumas reflexões, né, daquilo que aconteceu na vida dele, tentar ver se não há uma aplicação na tua vida. Nós temos, por exemplo, o caso de José, que teve que fugir da mulher de Potifar. Então nós podemos aprender com ele em como nos posicionar em questões de tentação, quando somos tentados. Nós devemos fugir. Tipo, vamos chamar de matreco, mas é a única opção que tu tens naquele momento. Então, é importante estudar personagens bíblicos por isso, porque a história, eu não gostava de história, mas aprendi algo ultimamente, e a história, ela nos traz essa particularidade de trazer personagens antigos, de trazer personagens antigos. É Satanás, diabo, sai em nome de Jesus. Tem uma música que está a rolar lá fora e afetou aqui o nosso estúdio de gravação. Uma pausa assim. Interrompidos com o diabo, mas Deus tem nos dado graça. Amém. E nesses dois métodos aqui nós gostávamos de desafiar, né, a procurarem um tema. Se calhar você está a passar por uma situação, né, por exemplo, de muito medo, não é? Então pode-se estudar o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, né? Se calhar você está a passar por uma situação de depressão, de ansiedade, de estresse. A Bíblia, não é, fala a respeito desses assuntos. Então tu podes
colocar aqui nos comentários qual é o tema que você está interessado a aprender. Quem sabe a gente vai produzir um tema sobre. Né? Ou também podes colocar aqui nos comentários qual é o personagem bíblico que mais chama a tua atenção, o teu herói da Bíblia, né? Aquele que, puxa, você se derrete, né? Quando ouve falar sobre. Então coloca aí nos comentários, né? Só para nós engajarmos um pouco, termos um momento interativo aqui nos comentários. E como estávamos a falar de personagens, outro método também interessante que nós poderíamos trazer aqui é os livros, estudar os livros. Quando estudamos os livros temos que entender quando é que foi escrito, quem escreveu, em coisas do gênero, né? O contexto histórico que o livro traz e esse tipo de perguntas. Não, escolha um livro, estude por dia um capítulo, 3 versículos por dia, 5, um método que se encaixe bem para ti, que vai te permitir ter esse momento de comunhão com Deus todos os dias, de forma rotineira. E quando nós falamos sobre estudo de livros, é muito importante, como o Gaio estava falando, nós termos ideia do panorama, o contexto onde esse livro está ali colocado. Não é? Porque se nós ignorarmos o panorama, nós podemos começar a fazer interpretações erradas. Porque o texto da Bíblia está inserido dentro de um certo tempo, dentro de uma certa cultura que tem seus hábitos e costumes. Não é? E nem tudo é uma aplicação direta. Algumas coisas é necessário nós fazermos ali, não é? Passarmos por um crivo para contextualizarmos aquele assunto nos dias de hoje. Por isso, quando você for estudar um livro, né, procure muito o pano de fundo, né? Vai ajudar a ter um entendimento pleno a respeito. Agora que falamos dos métodos, vamos trazer as ferramentas, né, que são importantes também. Quando eu estava a falar de métodos, me veio uma que vou trazer já a seguir, mas vamos começar por traduções, diferentes traduções da Bíblia. Nós devemos ter essa comparação, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, né? O grego, o aramaico e o hebraico. O Novo Testamento, quase todo ele foi em grego, se não estou em erro. Então, os textos que nós temos hoje em português partem de uma tradução. Se partem de uma tradução, nós devemos ver todas as demais traduções que nós conseguirmos ter no nosso momento de estudo da palavra, que vai nos ajudar a ter um entendimento mais claro em relação a uma e única tradução. E aqui deixa-se sempre uma recomendação que o ideal é nós estudarmos, né, com 3 versões da Bíblia, só para termos um entendimento pleno, né? E as versões, pelo menos no contexto português, que mais se recomenda é João Ferreira de Almeida. Essa é a principal versão que é usada. A outra alternativa que pode se usar, né, para ter esse momento de estudo, tu pode ser a NVI, né? A NVI que por acaso é uma versão super ótima. Eu particularmente recomendo essas duas, né? Se você não tem NVI, não é? Procura ter a Almeida, a revista corrigida. Se não tem Almeida, tem NVI. E uma terceira, tu podes adotar, não é, a Bíblia na linguagem de hoje, que é um pouco mais fácil, né? E aí isso vai te ajudar. No momento que você for a ler, se calhar podes encontrar um termo que numa versão tão pouco não fácil de entender, mas indo para uma outra versão, tu vais ter um entendimento pleno. E a outra coisa também, ou outra ferramenta que nós poderíamos trazer aqui são dicionários bíblicos, né? E eles nos dão tradução de algumas palavras complicadas que lá temos, como talento, o que eles queriam dizer com isso. Temos covado, o que é um covado. Não temos várias outras palavras que a Bíblia nos traz. Que nós, quando usamos o dicionário bíblico, nós vamos conseguir entender. E por vezes alguns dicionários também nos trazem contextos históricos de alguns termos, né? Então, você abre a Bíblia, de repente vai encontrar lá dracma, está lá encontrar pródigo, até pródigo também não é uma questão de dicionário bíblico. Tu vais encontrar lá, ele estava a uma distância de tantos estádios, não é? Vais encontrar lá referências de ciclos, enfim, coisas que quando nós estamos diante do texto pode não ser de fácil entendimento, mas tendo auxílio de um dicionário bíblico aqui do lado, é possível nós olharmos aquele texto e termos um entendimento pleno daquilo. Outro ponto são comentários bíblicos. E um bom comentário bíblico que eu gostaria de recomendar a vocês chama-se Bible Project. É um canal no YouTube, né? Vocês podem pesquisar lá, Bible Project. Ele traz
várias explicações de contextos. O nome está em inglês, mas eles têm 2 canais, um em português, um em inglês. Eles trazem lá contextos bíblicos, de contextos históricos, de livros, personagens, e ajudam a entender um bocado como e quando é que o livro foi escrito e questões relacionadas. A minha recomendação, né, vai ser um pouco diferente da do Gai. Eu recomendo o livro Comentário Bíblico no Contexto Africano. É um dos best-sellers de livros produzidos, né, na África. Né? Por acaso até está traduzido em diversas línguas. Então tu podes procurar esse livro, é super top. E agora já falaste de livro. Não parece competição, mas ele tocou num ponto. Não é nenhuma competição, mas há um livro chamado Entendes o Clash. Ok. Ele nos ajuda a entender a Bíblia, né? Ele começa tratando de hermenêutica e exegese, entender o contexto histórico na altura e entender o contexto histórico, o que significa aquilo hoje. Então, Entendes o Clash é um excelente livro para isso, que eu recomendo a vocês. E outro ponto, né, uma outra ferramenta indispensável para nós agregarmos dentro daquilo que é o nosso estudo e leitura da Bíblia são mapas bíblicos. Não é? Às vezes disse que Abraão estava em Ur. Onde é que estava Ur? Fala-se sobre Monte Sinai. Onde é que estava Monte Sinai? Fala-se às vezes de Jerusalém, que tinha ali Samaria, tinha lá Judeia, tinha as Decápolis, as missões de Paulo. Paulo passou por Cesareia de Filipe, depois tinha aquela outra Cesareia lá em Jerusalém. Então, quando às vezes a Bíblia fala sobre isso, aí nós podemos ficar um pouco perdidos, mas tendo acesso a mapas bíblicos, nós estamos a ler, vamos lá consultar o mapa, temos um entendimento já iluminado, né, a respeito daquilo que nós estamos a ler. Agora vamos falar de como criar o hábito. Já falamos de por que é importante, como estudar o método, as ferramentas a usar, e agora vamos falar do hábito. Como é que nós desenvolvemos esse hábito? Uma coisa importante ao desenvolver o hábito tem a ver com o horário. E gostaria de ligar este ao próximo ponto, né? O horário local. Né? Gostaria de ligar isso de uma vez. O horário, eu em particular, prefiro que todo mundo escolha nas manhãs, que é para começar o dia, né? Começar o dia ouvindo do Senhor, começar o dia entregando nosso dia ao Senhor e ouvindo aquilo que Ele tem para nos transmitir naquele dia, que Ele queira que nós possamos aprender naquele dia. Não, eu apoio, mas acho um horário que é favorável para si, no seu horário, veja na sua agenda qual horário melhor bate para si para poder estudar a palavra de Deus. Outra coisa que Gaio já mencionou é sobre o lugar. Nós não podemos estudar a Bíblia em qualquer lugar, né? Tipo, temos que ter atenção nisso ali. De repente nós estamos em um lugar extremamente barulhento, não é? E quando nós estamos diante da Bíblia, nós estamos diante de Deus. Então não vamos, não é, nos colocar em qualquer lugar, né? É verdade que às vezes, por causa das correrias da vida, né? Se calhar nós não temos ocasião de ter um lugar apropriado, mas se você tem a oportunidade de criar um lugar apropriado para estudar a Bíblia, crie um ambiente propício, né? Crie um lugar propício, né? Um lugar silencioso, quieto, para termos aquela reflexão profunda, para estarmos o que há de bom e do melhor das sagradas Escrituras. E outra coisa importante é sobre nós tirarmos anotações, né? Às vezes nós só lemos. Não é? É importante nós termos um lugar para nós anotarmos, porque na psicologia ou na neurociência, isso já está comprovado que quando nós escrevemos alguma coisa, isso melhora nosso processo de assimilação. Então eu estou a estudar, estou a anotar, isso já me ajuda a reter cada vez mais aquilo que ali está a ser estudado. E nesse ponto de anotar, né, é importante que vocês tenham um caderno. Eu tenho aqui o meu, que eu uso para tirar notas de tudo quanto eu estudo e de tudo quanto eu aprendo sobre Jesus. E aproveito para colocar lá aqui também alguns desafios práticos. Não sei se lembram, nós estávamos a falar de um dos pontos. Eu falei da disciplina da oração e falei que comecei a estudar isso. E tenho aqui anotado orar antes de comer. Então, isso serve para algo que nós, não sei se lembras, mas no movimento nós temos aquilo que é a prestação de contas. Nós, depois do encontro, na semana a seguir, fazemos esse processo de prestação de contas. No sentido de você deu-se a si mesmo um desafio de que eu, a partir de hoje, vou mudar isto na minha vida. Então, na próxima semana, você vai prestar contas aos irmãos e conseguir cumprir o meu desafio.
Como eu estou a estudar a Bíblia de forma sozinho e sem acompanhamento, sem estar com ninguém do meu lado, eu anoto para depois, no outro dia que eu estiver a estudar, no dia seguinte, eu tenho que rever, orar antes de comer. Será que eu fiz isto? Começo a prestar contas. Também faço esse processo todos os dias. Anoto todos os meus desafios, anoto todos os meus entendimentos. E outra coisa importante, né, é mesmo sobre a questão de memorizar. Por que não? Por que não eu li um texto da Bíblia, um capítulo da Bíblia, por que não procurar memorizar um versículo? Why not? Não é? A palavra de Deus vai dizer que a tua palavra escondeu no meu coração para não pecar contra ti. Diariamente, quando a gente vai ler a Bíblia, podemos fazer o exercício de memorizar um versículo. Isso nos ajuda, né, no momento, às vezes, do embate, de choque. Né? Nosso cérebro logo recorre àquela palavra que já está na nossa mente. Né? E, finalmente, nós queremos relembrar a importância de nós termos a parte prática. Nós temos que viver aquilo que lemos, viver aquilo que nós aprendemos, não simplesmente ler, consumir e consumir e consumir. Todo conhecimento que não é praticado, ele não é, basicamente é como se fosse, não é, algo sem fruto, algo infrutífero. Temos que viver aquilo que nós lemos, temos que aplicar aquilo que nós aprendemos. Então, terminando aqui com a prática, gostaria de lembrar do que nós falamos o que é importante estudar a Bíblia, como estudar a Bíblia, qual método usar, quais ferramentas usar, como criar esse hábito. Então, com estes 5 pontos que eu citei aqui, eu gostaria de incentivar a você a escolher um método para poder estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é essencial para o teu próprio crescimento espiritual. E como o meu estava falando aqui sobre a prática, né? O verdadeiro estudo, ele gera transformação. Isso foi uma frase que o meu moço deixou. O verdadeiro estudo, ele gera transformação. Então, se nós estudamos e buscamos praticar aquilo todos os dias da nossa vida, nós vamos crescer em Cristo e que Ele vai crescer em nós. E nosso próprio ser vai diminuir, que ele cresça e eu diminua. É isso que eu desejo a todos vocês. Agora queremos ouvir de você. Deixa suas impressões aqui no comentário. O que você achou a respeito desse assunto? O que tens a dizer a respeito disso? Agregue alguma coisa interessante para as outras pessoas que forem acompanhar esse vídeo, encontrar aqui nos comentários, né, coisas interessantes. E não se esqueça, por favor, deixa aí o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não é? E importa que ele cresça e que nós diminuamos. Amém. Only a honra e Jesus. glória do Senhor. Yeah.